Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar com vocês a partir de uma pergunta. Por que Bolsonaro é tão popular? E por que ele se tornara popular desde a década de 88, se eu não me engano, desde a década de 80 ali, segunda metade da década de 80, quando ele se candidatou e venceu a sua primeira eleição, se eu não me engano, para vereador. E essa candidatura foi crescendo a ponto de chegar à presidência da República. E mesmo com todas as contradições apresentadas, Bolsonaro continua ainda muito popular. Afinal de contas, em um país como o nosso, numeroso, estar em segundo lugar numa pesquisa para presidente não é pouca coisa. Chegar à presidência já não é pouca coisa. E continuar em segundo lugar, estar em segundo lugar, apesar de tudo isso, de todas as contradições apresentadas, não é fácil. Mas por que ainda há um núcleo duro que o defende a qualquer preço, acima de qualquer suspeita? Evidentemente que isso não é novo, né? Nós que acompanhamos política há um tempo, acompanhamos o brizolismo, há pessoas que são brizola até hoje, há o lulismo e há o bolsonarismo. Ou seja, sempre existe nos políticos mais tradicionais aquela militância que é o núcleo duro do partido. Mas Bolsonaro é específico. Ele é específico em algumas coisas. E algumas idiosincrasias, ele é muito sui generis. E me parece ser muito diferente de outras que também tiveram os seus núcleos duros. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe, principalmente se você entende a importância desse canal, que tem dois objetivos principais: convidar a classe dos professores para que nós possamos participar do debate público. Professores, venham para o debate público. Vamos inundar a sociedade com a narrativa do magistério, do professor. Por quê? A sociedade brasileira tem sido desidratada por uma pedagogia de WhatsApp, de Facebook, que eu não acho que seja ruim a gente ter esses canais de informação. Mas nós é que ocupamos esses espaços. E não adianta ficar culpando o Facebook, culpando o WhatsApp. Nós precisamos ocupar esses espaços da melhor maneira possível. Então eu que sou um professor, eu que tenho uma formação que eu considero suficiente para dialogar com qualidade com as pessoas, preciso ocupar esse espaço. E não ficar apenas dizendo o WhatsApp é assim, o Facebook é assim, o Zuckerman não tomou providências. Ora, nós é que ocupamos esses espaços e fazemos com que os algoritmos dancem de acordo com a nossa atuação. Então, essa maquinaria não caminha sozinha. Então a intersubjetividade maquínica é isso. É a maneira como nós temos nos fundido com a máquina. Mas nós é que somos os humanos e precisamos ocupar esses espaços da melhor maneira possível, para que os algoritmos também acompanhem esse movimento qualitativo que nós podemos dar à própria intersubjetividade maquínica. Então, é isso. Então esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário. O pensamento binário só entende que o mundo tem dois lados, os eus e os não eus. Então a dificuldade de compreender formalmente as coisas faz com que as pessoas reduzem, né? Pegue
todo um fenômeno diz: isso é esquerdismo, isso é fascismo, isso são vícios do pensamento binário. Mas que a gente está aqui para discutir e para colocar em pauta essas questões. Então vamos ao tema de hoje. Por que Bolsonaro ainda é tão popular? E eu gostaria de falar dentro da especificidade do que é o fenômeno do bolsonarismo. Faz um tempo, e isso principalmente desde os idos da década de 70 e 80 para cá, a política mundial tem sido afetada por um fenômeno chamado neoliberalismo. E o neoliberalismo, ele surge num momento onde o bem-estar social, ou seja, a política do bem-estar social, principalmente nos países do norte europeu, mas isso também era aplicado nos Estados Unidos, no Japão, mas a política do bem-estar social começa a se tornar muito cara, segundo os especialistas. A política de bem-estar social começa a se tornar gradativamente onerosa para os países que a faziam. E começa a haver uma emergência de um discurso dizendo que o Estado precisava se tornar um Estado mais enxuto, um Estado que cuidasse da sua saúde financeira. E a política do bem-estar social começa a ser questionada. Só que, os países do norte europeu já tinham uma cama de uma política de bem-estar social que, quando o neoliberalismo chegou, ele não chegou de forma tão avassaladora assim, no sentido de prejudicar a população, porque já havia uma política de bem-estar social mínima já funcionando. Porém, quando o neoliberalismo chega em países emergentes, e chega também, nesse contexto, na América do Sul, nós não tínhamos uma política de bem-estar social construída. Aí, quando fizemos a nossa Constituição Cidadã de 88, fizemos uma Constituição que tem ali os direitos fundamentais, como saúde, educação, enfim. Ou seja, nós fizemos uma Constituição que deixou caminhos bem promissores para que o bem-estar social viesse a ser uma política a ser implementada. Só que a Constituição brasileira ela foi colocada, ela foi inserida no contexto da nossa vida social num momento em onde o que estava crescendo no mundo era o neoliberalismo. E ele já tinha aterrissado aqui, principalmente a partir do governo Collor. E mesmo tendo uma Constituição que tem ali bases para a construção do bem-estar social, essa mesma Constituição vem sendo emendada para que a política de bem-estar social não progrida muito. E reformas têm sido feitas nesse sentido, reforma trabalhista e tantas outras reformas que vêm sendo feitas para que o bem-estar social vá sendo relativizado. E o neoliberalismo, ele não é só um modelo político e econômico. O neoliberalismo é uma forma de pensar o mundo, uma forma de pensar a realidade, uma maneira de pensar o trabalho, uma maneira de pensar a produção. Porque a psicologia do neoliberalismo, ela coloca sempre a responsabilidade em você. Se você ainda não alcançou alguma coisa na vida, é porque você não foi criativo, você não foi inventivo. E durante esse período que eu falei, foi muito comum a gente ver treinamentos
na área do trabalho com esse discurso, né? Eu mesmo participei. Depende de você, né? Os coaches motivacionais, né? Começaram a surgir, os palestrantes, os motivadores, né? Muitos oradores surgiram e vivem disso, vivem de treinamentos motivacionais, porque tudo depende agora de você. Você é o patrão e o empregado de si mesmo. Você é o senhor e o escravo de si mesmo. Então, antigamente, nós tínhamos uma relação trabalhista onde nós, principalmente a partir da industrialização e depois quando chega o socialismo questionando o capital, foi formada uma mentalidade de que existe o patronato, ou seja, o capitalista e o proletariado. E o capitalista e o proletariado vivem dialeticamente, ora fazendo acordos, ora se confrontando, mas isso dava a gente uma percepção de que há uma relação imunológica entre um eu que sou o trabalhador e um não eu que é o empresário, o capitalista. Até 89, até a eleição de 89, no máximo até 94, Lula ainda falava dessa maneira. Precisamos questionar os patrões, porque ele falava em nome da classe operária. Esse discurso era muito presente no PT. Mas de repente o neoliberalismo começa a ganhar forças e Lula foi se incorporando a um discurso mais plausível. Precisamos conversar com os empresários. É isso que Lula fala hoje. Precisamos conversar e dialogar com os empresários. O que isso significa, dentre muitas coisas, é que nós vivemos num mundo que não é mais tão imunológico como era antigamente. Ou seja, nós nos comportamos como se todos nós vivêssemos em uma grande família digital, em uma grande família global que nos une por intermédio dos nossos smartphones. Então, por mais que nós nos confrontemos, nós nos confrontamos, mas esse confronto, ele é um confronto amenizado por essa ideia de que nós somos uma grande família global, de que todo conhecimento está em rede e nós transitamos nessa rede como se todos nós fôssemos beneficiários dos melhores serviços sociais, dos melhores serviços que ocorrem dentro dessa tecnologia social toda. São impressões virtuais que aparecem a nós. Então é como se não houvesse mais um confronto e que toda a produtividade, todo o sucesso agora depende de nós. Você está no mundo para vencer de acordo com a sua inteligência, a sua disposição, a sua criatividade. Então, isso de uma certa forma também nos despolitizou, porque nós tiramos um pouco a responsabilidade do gestor de fazer um bom trabalho de gestão pública para que nós viéssemos a ser beneficiados. Bom, já que tudo depende de mim, as coisas não dependem necessariamente do Estado. Depende de mim. Então essa psicologia do depende de mim também faz parte da maneira como o Bolsonaro se comporta e da maneira como ele é aceito. Porque como nós fomos nos despolitizando e dizendo que tudo o que nós podemos fazer depende de nós, o discurso político do que tudo depende de você também fez sucesso e faz sucesso. E outra coisa é que como as coisas dependem de cada um de per si, cada um de per si deve então ser autêntico o suficiente para vencer na vida. Então aquela ideia de que depende de você é muito comum. Então a gente começa também a
elogiar e a entender que pessoas autênticas nos representam. Porque as pessoas autênticas que falam o que quer, que falam o que pensam, mesmo sendo bobagem, essa pessoa, de uma certa forma, nos representa. Porque ela fala o que quer, ela fala o que pensa. E muitas das vezes essas pessoas também colocam seus próprios preconceitos. E quando essas pessoas colocam seus preconceitos, elas nos representam. Elas não nos representam muito pelos que elas possam fazer do ponto de vista político, sociológico e econômico. Elas nos representam porque elas falam o que quer, elas falam o que pensam, elas são contra a ideologia de gênero, elas são contra os gays e não são a favor da política de cotas. Então as pessoas vão colocando as suas idiosincrasias e essas idiosincrasias se popularizam entre as pessoas, porque essas idiosincrasias representam a autenticidade daquele indivíduo que, por ser autêntico, por falar o que quer, por falar o que pensam, representam pessoas que também são ou querem ser assim. Eu quero falar o que penso, eu quero falar qualquer coisa, mesmo que seja bobagem. Então aquela pessoa que é assim, que é autêntica, que fala o que quer, que fala o que pensa, nos representa, porque isso também faz parte da mentalidade neoliberal. A mentalidade neoliberal nos individualizou no mundo. Então, uma pessoa que não se preocupa tanto em fazer uma política de qualidade, mas que fala o que quer, que fala o que pensa, ele fala mesmo, né? Ele fala mesmo. Essa pessoa, ela nos representa, ela representa muita gente. A autenticidade, a individualidade, a idiosincrasia de um de per si, que é autêntico, pode também representar muitas pessoas. Ou seja, as pessoas se sentem representadas naquele que fala o que quer, que fala o que pensa, mesmo que esse pensamento, que essa fala não tenha nenhuma coerência, não tenha nenhuma qualidade do ponto de vista social, político e econômico. Perdão. Então, também o bolsonarismo também cresce e aparece por causa desse estilo de vida, que é um estilo de vida neoliberal. Isso faz parte do estilo de vida da cultura neoliberal. Então, por mais que o indivíduo não tenha nenhum programa para educação, para industrialização, por mais que o indivíduo não tenha nenhum programa, por mais que ele ataque as universidades, que são as responsáveis por 70% ou mais das nossas pesquisas no país, por mais que não haja investimento em ciência e tecnologia, ele fala o que quer, ele fala o que pensa, e o falar o que quer e falar o que pensa faz com que Bolsonaro tenha tanta popularidade assim. Isso é evidentemente que eu não estou falando que isso é a única coisa que ele tem que o faz ser popular. Mas aqui eu gostaria de tocar nesse ponto. Há um casamento cultural entre o que Bolsonaro faz e fala com o estilo de vida, com a cultura neoliberal. Na cultura neoliberal, a cultura neoliberal ela é apolítica em muitas coisas. Nós não buscamos soluções na coletividade do pensamento neoliberal. Tem até um filósofo que eu particularmente não gosto, mas é um filósofo bastante neoliberal, que é o Luiz Felipe Pondé. Então, uma das atuações dele é sempre no sentido de: vai para casa, as pessoas têm muito o que fazer, as pessoas não estão aqui para ficar participando da vida política, as pessoas têm mais o que fazer. Mas, quando alguém está nos representando,
Se nós ficarmos nos preocupando apenas com o nosso trabalho, se nós não nos mobilizarmos politicamente, como vai ser? E eu não estou falando da política representativa, da gente votar em alguém e abandonar a pessoa lá nos representando. Não. É necessário que haja também uma democracia participativa. Nós precisamos participar do dia a dia político, dos nossos condomínios, nas nossas associações de moradores. A escola precisa estar integrada com a comunidade. A comunidade escolar é muito importante para nos politizar. São muitas coisas que nós precisamos fazer. Mas que haja democracia participativa. Mas o neoliberalismo, no sentido de dizer que você que é o responsável pelo seu sucesso, teu sucesso, né? Ele também nos despolitiza. Essa mentalidade do cada um de per si, do você é o responsável, ela nos despolitiza, porque nós deixamos de pensar em soluções coletivas. Então, o neoliberalismo, de uma certa forma, na sua mentalidade, ele nos despolitiza. Então é isso. Então eu acho que existe, em relação a um casamento muito próximo entre o neoliberalismo e o bolsonarismo, entre o neoliberalismo e Bolsonaro, e consequentemente entre o neoliberalismo e o bolsonarismo. Porque se a gente observar o comportamento político dele, sempre foi um comportamento de outsider, um comportamento de pouco diálogo, de muita fala, de muita bravata e de pouco diálogo, que é também um comportamento neoliberal. Ou seja, você não faz a política tradicional, você não realiza a coletividade dessa política tradicional, e você se coloca como um outsider, um moralista, que está contra o sistema, que está contra a Matrix, como se houvesse alguém que vivesse fora do sistema ou fora da Matrix. O capitalismo é uma máquina. Todos nós participamos dessa máquina. Ninguém está fora do sistema, principalmente agora que conhecimento ocorre em rede. Então não tem ninguém fora do sistema, não tem ninguém fora da Matrix. Mas existe um pensamento virtual de que existem algumas pessoas que estão fora da Matrix, que estão fora do sistema. Isso é uma falsidade. Bolsonaro disse há poucos dias: eu sempre fui centrão. Fazia parte do centrão quando o centrão era a base de apoio do governo Lula. Então ninguém está fora da Matrix. Mas uma das características do pensamento neoliberal é que eu, individualmente, posso questionar essa Matrix. Eu, individualmente, posso fazer isso. Só que isso é um comportamento apolítico. Ninguém faz isso. Mas, virtualmente, o neoliberalismo nos coloca essas possibilidades. São possibilidades falsas. Porque por mais que nós venhamos a nos sentir autênticos, diante de toda essa autenticidade, em plena pandemia no Brasil, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. Será por quê? Com certeza porque existe uma máquina capitalista que nos conduz a isso. E quem foi autêntico para contrariar isso? Não. Simplesmente, por mais que nós venhamos a nos sentir autênticos, falamos mesmo, ele fala mesmo, o nosso sistema político e econômico continua beneficiando a poucos, a pouquíssimos, porque a crise, até as crises, continuam sendo um negócio. Então é isso aí. Uma das coisas que fez com que o bolsonarismo crescesse
esse comportamento neoliberal individualista, onde nós chegamos à conclusão falsa um dia de que Bolsonaro resolveria porque ele está fora da Matrix. Ok, galera? Vocês são do coração.